no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Crise internacional com ameaça de disparada do preço do barril de petróleo gera apreensão e governo corre para tentar evitar impacto no bolso dos consumidores. Essa é a principal pauta do dia, como conta agora o repórter Sátrio Salles. O sapato apertou e com as pressões externas, o governo federal e o Congresso Nacional buscam um caminho para evitar a inflação que sai do controle com possíveis e inevitáveis aumentos nos preços dos combustíveis. A pauta passa pelo Poder Executivo e depende do Legislativo, onde o relator dos projetos de lei sobre os combustíveis, o senador Jean Paul Prates, disse que a ineficiência do preço de paridade de importação, o PPI, é uma unanimidade, pois cobra preço de fora como se nenhum percentual do combustível fosse produzido no Brasil. Os projetos de lei dos combustíveis estão na pauta do Senado e devem ser votados nesta quarta-feira. Uma das propostas é sobre a alteração na forma de cobrança do ICMS, que agrada o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, e os aliados do presidente Jair Bolsonaro. A outra proposta é sobre uma conta de estabilização dos preços dos combustíveis, em que o governo terá de injetar dinheiro para amortizar o preço nas bombas dos postos de gasolina. Com informações dos bastidores políticos, para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Neste Dia Internacional da Mulher, jornalista Beto Almeida, com pautas cheias nas casas legislativas, com discussão de projetos que ampliem a participação da mulher na política, com o debate sobre novas propostas que aperfeiçoem ainda mais a legislação, que institui regras para inibir o aumento da violência contra a mulher. Nós temos também como principal agenda a discussão sobre o reajuste do preço dos combustíveis. Está no dia a dia, está à mesa dos brasileiros, dos cearenses, a preocupação sobre o cenário internacional com reflexos diretos na vida do país, na vida do Ceará, principalmente com um possível reajuste sem limites do preço do diesel, da gasolina e provavelmente do gás de cozinha. E a disparada do preço internacional de petróleo com o aumento da tensão nessa guerra, nessa invasão da Rússia contra a Ucrânia, deixa sim a apreensão na agenda do governo brasileiro, que, como bem disse o Sátrio Salles, já tem uma articulação com o Congresso Nacional para a aprovação de projetos que estão tramitando há mais de um ano, que deem mais estabilidade ao preço dos combustíveis no Brasil. Um dos argumentos que ganham força dentro do governo é que, no caso da Petrobras, a empresa tem custo em real e pode segurar nesse período de instabilidade da guerra, depois do lucro elevado no ano passado, os preços dos combustíveis. Tem essa pressão sobre a Petrobras e nós aqui como consumidores, você aí, consumidor, consumidora, proprietário, proprietária de veículo, que precisa abastecer, que trabalha com transporte de cargas, fica na angústia sobre o dia de amanhã ou como será a tarde o final da manhã e a tarde desta terça-feira em relação à política de preços. É o principal assunto da semana, Beto Almeida, na agenda política do país. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia aos nossos ouvintes. Olha só, a gente pega aqui uma situação, dizendo que é a seguinte: nós temos hoje uma questão do preço do petróleo disparado no mercado internacional, então a gente tende a avaliar muito essa questão olhando para o nosso próprio umbigo. Não é uma coisa que está restrita ao Brasil, é bom que se diga. A guerra na Ucrânia, ela está simplesmente, Luciano, enlouquecendo os mercados no mundo todo. Eu vi matéria, por exemplo, inclusive na televisão, mostrando os portugueses desesperados com a alta no preço dos combustíveis. Em outros países, vários... Nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos também, não, porque nos Estados Unidos já foi dito, o aumento do preço do combustível lá já vem ocorrendo há pelo menos mais de um mês. Na Europa, isso piorou agora, recente, com o início da guerra. E além disso,
Aí, como já vinha alta no preço do barril do petróleo no mercado internacional, os países também estão em busca de soluções para tentar frear o aumento no preço das bombas. E aí entra os subsídios nos impostos, corte de impostos, descontos em contas de luz, melhorando o subsídio para as distribuidoras e para os próprios consumidores. Não é só o Brasil que anda em busca de uma solução. Eu estou dizendo isso para a gente não ficar olhando para o próprio umbigo e achar que essa é uma questão exclusiva do Brasil, que é uma questão exclusiva de governo federal. Não é. É uma questão que está no mundo todo. Aí você disse uma coisa que é verdade. Pelo menos joga uma luz que eu acho importantíssimo para esta semana, principalmente, porque sim, o Congresso Nacional tem 2 projetos, a gente já falou demais deles aqui, e a semana a tendência é que haja uma pressão muito grande para a votação de matérias que encontrem alternativas ou até mesmo outras medidas que já estão sendo estudadas, como você também citou, que é a questão de que o governo quer encontrar aí atenuantes para tentar evitar o repasse de aumento do combustível, pelo menos durante esse período em que estiver vigorando, Luzinor, a guerra na Ucrânia. Por que isso? Porque o mercado de petróleo está apreensivo, está numa tensão total, uma verdadeira tensão pré-menstrual. E aí o que acontece, Luzinor, nessa história toda? Você falava aqui, Beto, só interrompê-lo, durante a sua participação no Jornal Alerta Geral nesta segunda-feira, que voltando do interior do Ceará, ouviu de frentistas que o preço da gasolina poderia chegar até R$ 9,00. E não é surpresa se nós batermos mesmo na casa dos R$ 10,00 para pagar o litro do combustível, o litro da gasolina. E nesse temor que o governo federal tenta apressar o passo para adotar nas próximas horas medidas que venham ao encontro dos consumidores, ou seja, que nós não tenhamos uma disparada no preço dos combustíveis. O presidente Bolsonaro foi muito firme ontem. Ele disse o seguinte, está errada a política de combustíveis da Petrobras. Beleza. Agora, ele fala que está errado, mas o presidente da República é ele. A estatal, embora seja uma empresa de economia mista, que visa o lucro, que tem acionistas, que está no mercado, ainda assim, quem determina essa política é o governo. Então, o presidente Bolsonaro tem que encontrar uma saída. Até porque, dentro do governo, inclusive da equipe econômica, já tem gente, Luciano, fazendo a seguinte leitura. Ou o presidente Bolsonaro encontra uma saída para esse aumento dos combustíveis, ou isso vai comprometer a reeleição dele. O segundo ponto é que o seguinte, os próprios adversários do presidente Bolsonaro, a começar, por exemplo, pelo ex-presidente Lula, que é candidato aí à eleição, já disse que uma vez chegando ao governo, ele vai mudar essa política de preços da Petrobras, que criou a paridade entre o que se pratica aqui no preço com o mercado internacional. Ou seja, o petróleo ele está dolarizado. E quando é que começou essa dolarização do barril de petróleo? Começou no governo Michel Temer. De lá para cá é que a Petrobras adotou esta medida para sair do buraco, porque estava completamente endividada. O próprio candidato do PDT, o pré-candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, também tem entendimento de que essa política precisa mudar. Ora, se os adversários, Zenor, e os partidos de oposição admitem que a política vai mudar de preços, por que o governo federal vai continuar insistindo numa tese da equipe econômica de manter essa política que é prejudicial a ele próprio? Ao longo desta terça-feira teremos muitos outros desdobramentos sobre esse debate em relação aos combustíveis. Um debate que nós abrimos a semana no Jornal Alerta Geral, pautando aqui a nossa conversa, e recebemos mensagens de ouvintes do interior do Ceará sobre essa questão. Registrar, Beto Almeida, que, por exemplo, ontem você falava aqui sobre o aumento dos preços dos combustíveis, a subida elevada do preço da gasolina e do diesel. De surpresa, no final de semana, tivemos a manifestação de um gerente de uma rede de postos na região da Ibiapaba, o Técio, lá do município de Tianguá, que nos enviou primeiro ao Carlos Alberto, nosso repórter da FM 94.9 em Tianguá, uma manifestação dizendo que as distribuidoras já estavam reajustando o preço do produto entregue no final de semana. E aqui nós criamos o contraponto dizendo
dizendo que até aquele momento não havia nenhuma nota oficial sobre aumento dos preços praticados pelas distribuidoras. Mas, Técio, para confirmar o que você disse, o jornalista Beto Almeida traz outra informação. O Técio tem razão. A ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, admitiu que distribuidoras já vinham sim reajustando o preço para os postos de combustíveis e que esses valores já estavam sendo repassados para os consumidores. Infelizmente, a ANP disse também o seguinte, que a maior distribuidora do país é a Petrobras, que por enquanto a Petrobras tem segurado os repasses para os postos e, portanto, tentado segurar os repasses para os consumidores. Mas a Petrobras não é a única distribuidora no país. Nós temos muitas outras pequenas, médias e também grandes distribuidoras que sim fazem essa distribuição e a ANP admite que já vem sendo feito esse repasse. Então, o mercado hoje, ele é livre. Não é só a Petrobras que controla. E nesse caso da região da Ibiapaba, de acordo com o gerente de postos lá no município de Tianguá, o Técio, a distribuidora era a Shell. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, Beto? Vamos conversar por política. Olha, o presidente Bolsonaro viu o vídeo do empresário Beto Studat, que criou uma faca para homenagear o presidente e o convidou para disputar o Senado, Luciano.